Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BCFF, um fundo de fundos muito grande, que tem aqui algumas coisas a melhorar no seu relatório, vou pontuar para vocês. E o fundo, basicamente, nesse mês fez algumas vendas, algumas alocações e reforçou o seu caixa. Eu vou comentar mais detalhadamente sobre isso. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar a DRE para vocês. Tem algumas coisas interessantes para a gente apontar lá. Então vamos lá. Taxa de gestão e administração do fundo chega a 1,25, não a taxa de performance. Por que eu quis destacar isso? Já falei em outros vídeos, mas é uma taxa cara para um fundo de fundos, é um valor elevado. A gente tem fundos aí que tem essa estratégia, né, de ser fundo de fundos que a taxa é bem menor. Então aqui está um pouquinho caro, é algo que seus cotistas reclamam bastante. A gestão já em alguns momentos concordou com isso, mas efetivamente nada foi feito até o momento. Quis destacar com mais ênfase nesse mês para vocês. Valor de mercado do fundo entre R$ 61 e R$ 62, valor patrimonial em quase R$ 73,50. Então aqui a gente já vê um deságio. Ele vem pagando 56 centavinhos, que dá aqui quase 11% de dividend yield. Aqui a gente tem um pouquinho de cenário macroeconômico. Quando há algo relevante para vocês, eu destaco. Quando tem um gestor com uma visão muito diferente ou algo do tipo. Nesse mês aqui não encontrei nada que valesse a pena destacar, em que pese eu sempre recomende a leitura, tá pessoal? Bem importante. Eu sei que às vezes é meio repetitivo, mas o que realmente vai fazer você, investidor, melhorar é estudar. Você pode estudar aqui pelo meu canal, tem outros excelentes canais, mas a leitura também é muito bom. Então, pega um fundo, independente de você ter ele ou não na carteira, leia o relatório, não entendeu? Lê de novo, procura um vídeo, porque isso vai fazer uma diferença tremenda na vida de vocês, tá bom, pessoal? Seção do investidor, ele comenta aqui um pouquinho sobre o desconto patrimonial. Então, o fundo hoje ele já negocia ali com mais de 15% de desconto e, considerando o duplo desconto, vai para quase 35%. Para quem não entende a questão do duplo desconto, bem rapidamente, o BCFF ele já tem um desconto, que a gente viu ali, valor patrimonial em 73,50, ele está na faixa dos 61, 62, e os fundos que ele tem dentro de sua carteira também estão descontados. Então, tem esse duplo desconto. Aqui, falando um pouquinho sobre FFO e ganho de capital, a gente via que no passado o fundo dependia muito de ganho de capital para poder ter o seu dividendo. Hoje ele aumentou o resultado recorrente do fundo. Então, a gente consegue ver que de 2021, do segundo semestre para cá, basicamente só em um semestre ele conseguiu fazer giro para ter ganho de capital. Vai ter um ponto aqui do relatório que ele fala que ele fez venda com lucro, mas ainda não apareceu aqui esse ganho de capital. Não sei se foi muito marginal ou se eles esqueceram de atualizar o gráfico. Então, aqui sobre o portfólio do fundo, ele cita que teve uma diminuição na exposição de CRIs. Para quem viu o vídeo do mês passado, de fato, ele tinha 54% do portfólio exposto em FIIs de CRIs e CRIs, e agora ele diminuiu um pouquinho para 51%. Ele diz aqui que vendeu posições em FIIs de CRI com ágio e ganho de capital durante o mês, permitiu reinvestir isso em caixa com maior expectativa de retorno, e também em outros FIIs. Bom, primeiro ponto aqui para mim de melhora, que é o ponto que eu vou bater bastante durante esse vídeo. A gestão tem que trazer mais detalhes para a gente. Quais FIIs ela vendeu, qual a porcentagem, para a gente conseguir estimar se teve lucro, se não teve, porque em outro momento aqui ele vai falar que teve também, que ele segue com a estratégia de desinvestimento em alguns ativos mesmo com prejuízo. Então, será que ele vendeu uma parte com prejuízo, uma parte com lucro? Eu gostaria de saber qual parte ele vendeu com prejuízo, qual parte ele vendeu com lucro, para a gente conseguir entender um pouco a cabeça do gestor. Eu sempre falo, quando vocês compram um fundo, você tem que comprar o portfólio, se for um de tijolo, isso é muito importante, se for de papel, você tem que ver as principais operações, mas você está comprando também a cabeça do gestor, a gestão. Então, quanto mais detalhe, para a gente que é investidor, melhor. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, eu peço like. Lembrando, chegando em 200 inscritos, vou divulgar um material para vocês lá no grupo do Telegram. Tem o link aqui na descrição e no comentário fixado, para ajudar o investidor iniciante, para você entender um pouco de fundos imobiliários, começando bem do início. Depois eu quero publicar documentos, e-books, enfim, chamem como quiser, mais aprofundados, para que vocês possam aproveitar melhor os vídeos e evoluir como investidor. Então, chegando em 1.000 inscritos é a primeira meta, eu vou liberar, depois a gente vai fazendo novas metas, beleza? Então, ele comenta aqui que ter posição em crise, FIIs de crise, é um pouco mais defensivo, e de fato é.
claro, você tem que avaliar qual é o fundo que você está colocando para dentro, né, para ser defensivo de fato. Ele tem aqui 25% em lajes corporativas, é uma posição que eu já falo todos os meses. Nos vídeos anteriores eu vou deixar marcado para vocês e eu comento um pouquinho mais sobre isso. Ele tem aqui uma porcentagemzinha em shopping e aqui a gente consegue ver o caixa, que era de 6%, aumentou para 7%. E ele coloca aqui que a manutenção de valores em caixa são parte integrante da estratégia do fundo para agilidade no investimento de operações oportunísticas. Tudo bem, eu concordo com isso. Eu acredito que todos os investidores aqui estejam fazendo um pouquinho de caixa, até porque o caixa está remunerando bem. Mas eu gostaria de saber quais são essas operações oportunísticas. A gente tem visto fundos, enfim, de papel, de tijolo, enfim, com muito desconto. Eu gostaria de entender só o que o gestor está aguardando. No racional dele, vai cair mais e ele está esperando uma oportunidade melhor? Ou já chegou no limite de exposição de fundo de papel e ele julga que o tijolo tem que cair mais, então ele está guardando o tijolo e o CRI, FIGE-CRI, para ele já está bom, ele não vai se expor mais, até por medo do risco de crédito. Enfim, eu não sei, eu gostaria de saber, porque beleza, o caixa está remunerando bem, só que esse caixa deve ter liquidez diária, então a Selic caindo já vai começar a remunerar menos, não é um título de renda fixa. Se ele compra um ativo muito descontado, ele vai ter um carrego bom, talvez não tão bom quanto o caixa, mas bom, e um potencial ali de vender com ganho de capital, porque tem como fazer compras muito baratas. Então, até quando ele vai segurar esse caixa e para que ele vai segurar esse caixa? No sentido de qual é a oportunidade que ele está aguardando. É isso só que eu gostaria de entender. Se ele trouxesse aqui para a gente, traria uma clareza maior para o investidor do fundo. Ele comenta aqui mais um pouquinho sobre o FFO, que foi um pouco menor, de 54 centavinhos, mês passado foi 59, e ele dá aqui os motivos. Primeiro, parte dos CRIs do portfólio não contarem com o evento de pagamento no mês de fevereiro, devido à menor quantidade de dias que já foram compensados com fluxo de pagamentos em março e tiveram um total de cerca de 2 centavos. Então tem alguns CRIs, isso não é muito comum para o investidor, né, pequeno, mas nos fundos isso é comum, eles diluem esse pagamento da forma que ele explicou aqui. Menor quantidade de dias úteis no mês, impactando principalmente os CRIs de CDI. Isso também eu falei em vários vídeos de fundos de papel, né, nos dias úteis, o rendimento foi um pouquinho menor. Terceiro ponto, giro de ativos do portfólio, que em contrapartida tiveram um aumento da receita do BCFF com aplicações em caixa. Então ele vendeu alguns fundos, não recebeu esse dividendo, está no caixa, não deu tempo ainda de receber, então teve esse descasamento. É esperado o resultado, né, dos FIIs de CRIs com maior parte da receita atrelada ao IPCA aumente nos próximos meses. Ele explica aqui toda a questão da deflação, então ele vê ali um FFO maior, quem sabe no segundo semestre, quem sabe como vai estar a situação macroeconômica, ele consiga melhorar um pouquinho esse dividendo, difícil prever. Em linha com o apresentado nos últimos relatórios, o BCFF segue com desinvestimento de posições, mesmo com prejuízo, para que o valor seja reinvestido em posições com maior potencial de retorno, tendo em vista o atual custo de oportunidade e visando o aumento do FFO. Beleza. Então aqui a gente viu que ele fez algumas vendas no positivo, mas ele sinaliza que ele pode fazer vendas também realizando prejuízo para poder manter a sua estratégia em linha. Eu só gostaria de saber quais são essas vendas, o que ele pretende fazer. Ele falou, mas no futuro, olha, vendi essa posição no prejuízo, vendi essa posição no lucro, o lucro foi de tanto. Seria, assim, o ideal para a gente. Aqui é um pouquinho do portfólio dele. Sempre recomendo para quem quer investir num fundo de fundos, analisar o portfólio. Você compraria, claro, os fundos que são listados individualmente, são bons fundos, faz sentido? É uma das maneiras, um dos caminhos para analisar fundo de fundos. Então está aqui o portfólio dele. Ele indica aqui para a gente que quase 70% é a estratégia de renda, 32% é uma estratégia de ganho de capital. A gente consegue até olhar aqui, bater o olho, imaginar algumas posições que seja para ganho de capital. Obviamente o mercado não está permitindo isso nesse momento, mas quando permitir ele vai fazer. A questão do imposto de renda, já comentei nos outros vídeos, tem uma discussão na justiça, alguns fundos, dentre eles o BCFF, já conseguiram decisões favoráveis, mas como isso ainda pode ser alterado pela justiça, ele está fazendo reserva com esse dinheiro. Quando a decisão transitar em julgado, não puder mais nenhum tipo de recurso da Receita, aí ele vai distribuir. Importante saber que já tem ali 25 centavinhos por cota, que se de fato tudo confirmar, pode ser convertido em rendimento para o cotista.
Chegando aqui no final, finalmente a DRE, a gente consegue ver então aqui a receita dele em 15 milhões, vai descontar aqui os custos, então gerou líquido 13 milhões e meio, ele distribuiu um pouquinho mais do que isso, e aqui só a gente consegue ver a receita de ganho de capital, que de fato teve um ganho aqui de 122 mil, só que a gente não consegue saber o que ele vendeu, o que ele vendeu com prejuízo, o que ele vendeu no lucro, ele pode ter vendido, enfim, posições no prejuízo muito grande, depois vendeu algumas no lucro e o resultado final foi esse, o ideal seria a gente saber. Pessoal, no mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, link do Telegram está aqui na descrição no comentário fixado, valeu!